De imediato, o sheik bilionário encarava o espelho dourado do seu suntuoso quarto, cada reflexo destoando da grandiosidade do palácio que o cercava. No silêncio pesado, seu coração martelava uma verdade que corroía o orgulho de décadas. A infertilidade que ameaçava apagar seu legado antes mesmo que este pudesse florescer. O cheiro acre do incenso de âmbar misturava-se ao perfume das sedas que flutuavam como nuvens ao vento, enquanto as pedras preciosas da sala brilhavam como testemunhas mudas de uma dor que nem todo ouro poderia comprar. Nas profundezas daquele emirado, onde o poder transbordava dos pilares marmorizados, o sheik permanecia preso em uma prisão invisível, a de sua esterilidade. Altivo e impassível diante dos súditos, por trás das portas esculpidas em ouro, repousava um homem quebrado, cujos olhos carregavam a tempestade do desespero. Cada passo seu ecoava contra os tapetes bordados em fios dourados, mas era a solidão de seu destino que mais ressoava. Foi então que uma figura modesta e silenciosa apareceu no limiar daquela fortaleza dourada. Uma serva humilde, envolta em trapos simples, cujo cheiro de terra molhada contrastava com as fragrâncias artificiais do palácio. Seus olhos, no entanto, continham uma bravura inesperada, uma chama que não se permitia apagar. Ela observava o sheik com uma mistura de respeito e uma coragem contida, como quem entende as tempestades internas que ninguém ousava desafiar. O sheik, acostumado a controlar tudo e todos, sentiu pela primeira vez uma inquietação diante daquela jovem. Um silêncio tenso caiu entre os dois, carregado de olhares que, apesar de breves, lançavam faíscas. Havia desprezo sutil em sua atitude inicial, uma curiosidade velada que dilacerava a armadura do orgulho. Entre a arrogância do poderoso homem e a firmeza da serva surgia um jogo silencioso, repleto de tensão e promessas não ditas. O peso da infertilidade continuava a pendurar sobre seus ombros como uma sentença, ameaçando não apenas sua linhagem, mas a própria razão de sua existência. A serva, por sua vez, parecia carregar nos olhos um segredo. Uma esperança que, sutilmente, começava a transformar esse impasse. Foi numa noite fria e silenciosa que, ao limpar um vaso de cristal com as mãos trêmulas, ela quebrou algo fundamental, um fragmento não do vaso, mas do próprio silêncio opressor. Uma palavra nasceu, sussurrada com coragem, uma promessa velada, uma possibilidade. Esse gesto, pequeno e quase imperceptível aos olhos desprevenidos, acendeu uma chama de esperança no coração endurecido do sheik bilionário. Um fio tênue, mas resistente, começou a entrelaçar suas vidas de maneira irrevogável, anunciando que o destino dele, até então escrito em dor e solidão, podia finalmente ser reescrito. E antes que o próximo segredo deste império seja revelado, não deixe de fazer parte desta caravana de histórias. Se o coração do sheik bilionário já despertou sua curiosidade, deixe seu like e compartilhe sua opinião nos comentários, onde você acredita que essa serva humilde pode levar nosso poderoso protagonista. Sua paixão por esses dramas é nossa força para continuar. Inscreva-se e não perca o próximo capítulo dessa saga de poder, dor e amor. O sheik bilionário permanecia imóvel diante do espelho dourado, os olhos fixos naquela imagem que já não lhe trazia conforto. A luz suave das velas lançava reflexos trêmulos sobre as linhas tensas de sua face, marcadas por noites insones e a sombra da desesperança. Seu pensamento era um nó que apertava o peito, impedindo qualquer suspiro de alívio. Ela estava ali,
silenciosa como a brisa que passa despercebida pelo deserto. A serva, de semblante sereno, porém decidido, segurava o vaso de cristal cuidadosamente, como se entre suas mãos repousasse algo mais valioso que o próprio tesouro do palácio. O leve tremor nas pontas dos dedos denunciava o peso daquele instante para ela. Um instante que parecia pequeno para o mundo, mas colossal para aqueles que carregavam segredos. O sheik rompeu o silêncio com um suspiro profundo, a voz retumbando na imensidão do quarto. "Você sabe o que carrego, não sabe?" perguntou. Cada palavra um fio cortante na lã do silêncio. Ela não respondeu de imediato, medindo cada reação, cada sorriso possível que poderia revelar de mais ou de menos. Seus olhos brilhavam com uma determinação inusitada para alguém que não tinha nada além do seu posto humilde. "Sei, meu senhor." Sua voz saiu firme, mesmo diante daquela tempestade contida. "E talvez saiba também que nenhum homem, por mais poderoso que seja, está sozinho em suas batalhas." O sheik sentiu o coração apertar. Aquela pequena frase, dita sem glamour, tinha o poder de desmontar muros maiores que os do seu palácio. Seus olhos buscaram os dela, encontrando ali não uma súbita compaixão, mas um desafio que o inquietava. "E como uma serva pode entender o fardo de um sheik bilionário?" rosnou, na tentativa de manter sua autoridade intacta. Ela ergueu o queixo, os olhos que a serva raramente usava para si própria, agora fixos nele com uma intensidade que rasgava o orgulho do poderoso homem. "Porque o fardo não está no ouro, nem nos palácios, senhor. Está na alma, que carrega o medo da solidão, da ausência de um legado que vai muito além de riquezas." Sua voz foi uma brisa quente cortando o inverno do ego do sheik. Aquela conversa, simples em aparência, carregava o peso de uma verdade silenciosa que nenhum imposto podia comprar. O impiedoso sheik bilionário, acostumado a vencer batalhas com a força e o dinheiro, percebia que havia um território inexplorado, dentro dele mesmo, onde reina a vulnerabilidade. E era ali que aquela serva, tímida e corajosa, começava a habitá-lo. Naquela noite, o palácio parecia menor, envolto numa quietude que permitia que segredos sussurrados no vento ficassem gravados nas paredes de mármore. O sheik caminhou até uma janela enorme, abrindo as cortinas de veludo vermelho para encarar a vasta imensidão do deserto sob a lua cheia. O luar refletia nos olhos do sheik, trazendo à tona uma chama muito escondida entre a poeira da arrogância. O silêncio daquela imensidade lhe fez lembrar os anos perdidos atrás de um orgulho cego, incapaz de aceitar suas próprias fraquezas. Ela se aproximou, os passos leves contra o tapete entrelaçado com ouro. Parou perto dele, respeitosamente distante, como se o espaço entre os dois fosse a linha tênue, que ainda não sabiam cruzar. "Meu senhor." Sua voz se quebrou, uma ponta de hesitação denunciando sentimentos recentes. "E se eu dissesse que há uma maneira, uma esperança que não está nas alianças políticas nem nas heranças de sangue, algo que poucos ousaram contemplar?" O sheik encolheu os ombros, o ceticismo dançando em sua expressão. Ele conhecia traições, pactos e promessas vazias demais para contar, mas a vontade de acreditar, pequena, porém insistente, começou a desfiar a rigidez de sua incredulidade. "Diga", ordenou, quase sem fôlego. Ela baixou os olhos, como se o segredo que estava prestes a revelar fosse esse frágil elo entre os dois mundos. Depois ergueu o rosto, os olhos firmes e intensos, carregados de algo que ninguém naquele palácio jamais tinha ousado sugerir.
Há uma mulher, senhor. A voz ficou um sussurro quase imperceptível. Uma curandeira que diz conhecer as artes proibidas para aquelas situações em que o corpo falha e o amor insiste em buscar um caminho. Mas não é uma solução para todos. É um teste de coragem e fé. Eu vim aqui para oferecer a chance de tentar. O sheik permaneceu um longo momento em silêncio. Cada palavra ecoava nas câmaras do seu coração com a força de um trovão. As pedras preciosas do quarto reluziam como se por um instante carregassem a promessa das próprias estrelas. "E se isso der errado?" perguntou, a voz baixa, quase um rosnado. "O pior já aconteceu", respondeu ela suavemente. "Viver na sombra do medo da infertilidade tem sido seu maior castigo, mas cada passo que se recusa a dar é mais 1 quilômetro rumo ao vazio." Um vento frio entrou pela janela aberta, espalhando um aroma de sândalo e de esperança simples. O sheik fechou os olhos por um instante, absorvendo aquela oferta como se fosse uma prece silenciosa. Quando ele finalmente falou, a decisão estava atrelada à gravidade dos séculos que carregava. "Traga essa mulher para mim. Se há uma chance, por menor que seja, eu a enfrentarei, seja qual for o preço." Ela curvou a cabeça, sabendo que aquele momento era o início de uma nova batalha, não apenas pela linhagem do sheik, mas pela renovação da sua alma solitária. Mal sabia ele que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Porque na sombra daquele gesto, oculto como uma serpente, um segredo destinado a abalar os alicerces do império começava a despertar. E naquele instante, enquanto o palácio parecia adormecer sob a lua silenciosa, o sheik bilionário não imaginava que o desafio mais assustador não era a infertilidade, nem a esperança recém-descoberta, mas a traição que nascera do âmago daqueles que ele julgava leais. A noite no palácio estendia seu manto silencioso sobre a vastidão do deserto. Lá fora, o vento sussurrava segredos antigos que pareciam fazer eco nas paredes frias e imponentes do emirado. Dentro do quarto real, o sheik bilionário permanecia, estático diante das cortinas fechadas, sentindo o peso da decisão recém-tomada ainda pulsar em suas veias. Ele encarava o vazio, como se buscasse respostas nas ondas de sombra projetadas pela lua oculta. A serva, a presença inesperada que agora compartilhava seu fardo, permanecia recostada junto à porta, seus olhos baixos, mas atentos, medindo cada movimento do homem que carregava a riqueza de um império e a angústia de um segredo inconfessável. "Traga a curandeira", ordenou finalmente, a voz rouca, quase um sussurro cheio de esperança e desespero entrelaçados. Mas havia uma sombra por trás daquela palavra, uma dúvida profunda, mascarada pela autoridade que sempre ostentara. Ela assentiu e, mesmo antes de sair, voltou-se uma breve fração de segundo, deixando escapar uma promessa não dita. Aquilo seria apenas o começo. Horas depois, já madrugada, corredores silenciosos se animavam com a chegada discreta da mulher misteriosa. A curandeira não era como as damas da corte, nem espiã infiltrada. Seu semblante carregava a sabedoria das eras, os olhos profundos que pareciam ver tudo, incluindo as dores mais ocultas. O sheik, de pé em meio aos tapetes persas bordados com fios dourados, observava-a com um misto de desconfiança e necessidade. "Sabe por que está aqui?", disse ele, impondo seu poder. "E sabe que a pretensão que traz ultrapassa o simples desejo de riqueza." Ela respondeu com um leve sorriso enigmático.
Vim porque o destino não se curva à impotência. A alma que carrega o ouro também carrega a dor. E a dor, Sheik, é a raiz da cura ou da ruína. O silêncio que se seguiu foi denso, impregnado de uma energia indizível. O Sheik sentiu seu orgulho vacilar diante daquela mulher que não o tratava como um rei, mas como um homem vulnerável. Diga-me, ordenou, a voz agora carregada de uma urgência quase infantil, o que é esse teste de coragem que mencionou a serva? Ela retirou do seu manto uma pequena bolsa de veludo negro, contendo ervas e pequenos artefatos. Um ritual antigo, explicou ela. Não prometo milagres, mas trago possibilidades, para que o corpo e o espírito se conectem, que o medo se desfale e a esperança ressurja. Se seu coração ainda bater pela verdade, haverá caminho. O sheik apertou os punhos. Aquilo era mais do que um simples desafio de fé. Era a última linha tênue entre o fracasso e a chance de reivindicar aquilo que pensava perdido para sempre. Naquela hora, o silêncio foi quebrado por passos apressados no corredor. Uma voz familiar ecoou, carregada de determinação e uma sombra de desafio. Sheik, preciso falar com você. A porta se abriu com violência e a heroína da casa entrou firme, o rosto iluminado por uma mescla de raiva contida e medo. O olhar dela cruzou com o do sheik e a tensão se cortava no ar como uma lâmina afiada. Não pode fazer isso sozinho. Sua voz saiu firme, quase um ultimato. Sei o que está acontecendo e posso ajudar, mas você precisa confiar em mim. O sheik a encarou, surpreso com a ousadia. Mas dentro daquele olhar resistente, havia algo que fazia pulsar a centelha adormecida da esperança. Confiança? Ele repetiu, a amargura escorrendo nas palavras. Depois de tudo o que aconteceu, como posso? Porque, apesar de tudo, ainda lutamos pelo mesmo futuro. Ela respondeu, aproximando-se cautelosamente. Eu não vim para derrubá-lo, sheik bilionário. Vim para estar ao seu lado. Por um instante, o tempo pareceu suspenso. O mundo que o cercava, os tapetes, as paredes adornadas de ouro, o aroma do incenso e o murmurinho distante da fonte desvaneceram. Restaram apenas eles, dois seres que atravessavam uma guerra invisível e uma promessa tênue. Muito bem, suspirou ele, quase vencido pela exaustão do orgulho. Mostre-me então o que devo fazer. A curandeira preparou o ritual, orientando-os com voz firme, enquanto a serva os observava silenciosa, agora parte de uma trama que ia muito além da infertilidade. Eram fios invisíveis que começavam a entrelaçar vidas, segredos, perdas e talvez a redenção. Na penumbra do salão, enquanto incensos queimavam e símbolos antigos eram pronunciados, o sheik sentiu pela primeira vez em anos um nó dentro do peito começar a afrouxar. Mas junto à leveza chegou o medo, um pressentimento sombrio que algo maior e mais perigoso se avizinhava. Quando a curandeira finalizou seu cântico, um silêncio absoluto reinou. O sheik olhou para o lado e encontrou a heroína em seus olhos um reflexo de determinação e uma dúvida compartilhada. E foi então que um mensageiro entrou veloz, com uma carta lacrada nas mãos trêmulas, o rosto pálido como se a notícia que trazia escancarasse uma ferida recém-aberta. O sheik abriu o selo com dedos inquietos, enquanto ao redor as sombras dos adornos dourados pareciam crescer, como espectros atentos. As palavras da carta, escritas pela caligrafia feroz de um inimigo invisível, ecoaram no silêncio. Seu império será abalado, sua confiança será traída,
e o segredo que teme será revelado. O sheik apertou o papel até que os nós de seus dedos se tornaram moles feridas. A serva, observando tudo em silêncio, não podia deixar de sentir que o destino os lançava em uma tempestade ainda maior. Naquele instante, sob a imensa cúpula do palácio, a verdade emergia entre a esperança e a traição, a luz e a sombra. E o sheik, bilionário, compreendeu que aquela luta não seria apenas pelo legado do sangue, mas pela sobrevivência do seu próprio coração. O selo da carta ainda pulsava em suas mãos, enquanto o sheik bilionário oscilava entre a determinação e a apreensão. O silêncio no quarto tornara-se uma muralha espessa, onde até a mais leve respiração parecia um grito contido. O papel, agora amassado pelo aperto nervoso dos dedos, carregava mais que palavras. Era um aviso sombrio que ameaçava desmoronar tudo o que ele lutara para preservar. A serva, imóvel e atenta, observava cada movimento seu, como se estivesse captando as faíscas que voavam entre a esperança e o medo. O ar envolvia o palácio com um perfume de sândalo misturado à urgência que dominava aquele instante. A heroína, que até então havia entrado como tempestade, agora se erguia silenciosa, o rosto iluminado apenas pela luz tênue da lamparina. Quem enviou isso? Sua voz saiu firme, carregada da autoridade que o cargo exigia, mas manchada por uma sombra de vulnerabilidade não confessada. A curandeira, ainda com a bolsa de veludo entre as mãos, deu um passo à frente, o olhar penetrante como se a resposta estivesse trancada nas estrelas. Os inimigos se fazem presentes onde menos se espera, sheik. Não são só mãos visíveis as que ameaçam seu império, mas as raízes silenciosas do engano, disse ela, a voz rouca tingida de uma experiência que transcendia o tempo dos mortais. O sheik respirou fundo, sentindo o peso do ouro e do mármore afundar em seus ombros. O segredo de sua infertilidade, antes um lugar solitário e sufocante, agora parecia uma fragilidade exposta, pronta para ser usada contra ele. Se eles sabem, murmurou, a pressa diluindo o controle que costumava exercer, tudo poderá ruir. Minha linhagem, minha honra, minha palavra, tudo. A heroína se aproximou, o vestido escuro balançando suavemente. Seus olhos buscavam os dele, encontrando ali não o tirano absoluto, mas o homem inquieto que lutava contra seus próprios fantasmas. Você não está sozinho nisso, disse, a voz baixa, quase. Um sussurro que preenchia a distância entre eles. Prometo que vamos enfrentar essa tempestade juntos, não importa o que vier. O sheik desviou o olhar para a janela. Lá fora, o deserto parecia imutável, mas a lua cheia refletia um céu carregado de nuvens que anunciavam uma tormenta iminente. Um contraste madejando entre a eterna vastidão e o turbilhão que começava a sufocá-lo por dentro. Confiei a minha alma a essa curandeira, falou em tom grave, girando um anel dourado entre os dedos. E agora temo que neste momento delicado, alguns daqueles em quem confio podem estar tramando minha queda. A serva, até então silenciosa, deixou escapar um leve suspiro. Seus olhos brilham com uma coragem inesperada, o que fazia o orgulho do sheik vacilar novamente. Na corte há serpentes com veneno furtivo, meu senhor. Palavras doces escondem punhais prontos para transpassar seu coração. Ele ergueu a cabeça, encarando a serva pela primeira vez, quase sem a armadura da arrogância. Quem você acha que traiu? Perguntou, a voz rouca, pendendo entre a acusação e o desespero. Ela hesitou, sabendo que revelar um possível nome poderia determinar o curso feroz daqueles dias.
Não sei, mas há olhares que evitam os seus, sorrisos que se desfazem quando você se aproxima, e alianças que se tecem às suas costas. Sua voz se tornou firme. Cuidado com quem chama de aliado, pois a linha entre amizade e inveja é tênue no palácio. O sheik fechou os olhos, sentindo o aperto da solidão e da traição crescer como uma sombra voraz. Foi a heroína quem quebrou aquele momento, aproximando-se com a determinação incansável que o diferenciava. Vamos usar tudo o que temos, disse ela, a mão pousando suavemente no braço do sheik, um contato que aquecia o frio da insegurança. Seja a fé da curandeira, sua força, minha inteligência e até mesmo a coragem dessa serva que ousa enfrentar o poder dos que julgam invencíveis. Ele a olhou, reconhecendo não só a aliança inesperada, mas uma promessa silenciosa de redenção, algo impossível de comprar com dinheiro. A curandeira, então, propôs um plano, um jogo arriscado, onde o sheik precisaria ir além do orgulho, confiar em quem menos esperava e enfrentar inimigos invisíveis. As palavras traziam a oportunidade de virar o jogo, mas também carregavam o peso da incerteza. O ritual que realizamos é apenas o primeiro passo, falou ao grupo reunido. O verdadeiro teste será quando o segredo for exposto. Preparar-se para as traições, para as máscaras caírem. O sheik precisará mais do que poder e riquezas. Precisará da verdade crua e da coragem de enxergar a própria fragilidade. Um silêncio pesado caiu. O relógio marcava as horas, enquanto o império do sheik bilionário se equilibrava num fio tênue entre esperança e ruína. De repente, ecoaram passos apressados no corredor. A porta se abriu com um estardalhaço, e um mensageiro recém-chegado entrou, os olhos arregalados, o corpo tenso, trazendo uma nova carta, diferente da primeira, mas carregada de um presságio ainda mais sombrio. O sheik pegou o papel, as mãos já trêmulas. As palavras eram poucas, mas devastadoras. Confie em quem menos espera, pois a verdadeira traição não vem com aviso, mas com o silêncio dos que julgam leais. Seu olhar atravessava o mensageiro e se voltou para a heroína, que agora compreendia que o peso da luta não era apenas contra inimigos externos, mas contra fantasmas que habitavam até mesmo os salões dourados daquele vasto palácio. Ela se virou para a serva, a voz firme mais pelo desespero contido do que pela autoridade com que falava. Traga-me a verdade, seja ela qual for. É hora de que as máscaras caiam. Enquanto as cortinas de veludo se moviam com o sopro noturno que entrava pela janela, o sheik bilionário sentiu que aquela batalha seria a mais dolorosa e decisiva de sua vida, pois desta vez não lutava apenas para salvar o império, mas a própria essência do homem que desejava ser. O silêncio voltou a dominar o grande salão de mármore, agora como um manto pesado a sufocar cada suspiro. O sheik bilionário permanecia, com a carta trêmula entre os dedos, o peso das palavras gravadas queimando como as chamas tênues das velas que se esforçavam para iluminar o ambiente. Seus olhos ardiam, não apenas pela ansiedade, mas pela certeza de que dentro daqueles caracteres caligrafados estava o prelúdio de sua queda. A heroína, firme e determinada, rompeu o ar denso, a voz um fio de coragem que desafiava o abismo que o cercava. Não importa quem seja, não podemos deixar que essa ameaça se torne uma sentença. Este palácio pode estar coberto de ouro, mas seu poder será arrancado pela verdade ou pela traição. O sheik inclinou a cabeça,
os movimentos lentos e pesados, como se a resignação daquela noite já pesasse por muitos anos. Mas como enfrentá-la quando os inimigos podem estar escondidos atrás de sorrisos? O eco de suas palavras se perdeu nas paredes herdadas por gerações, refletindo a fragilidade da fortaleza que sempre acreditara invencível. A serva, que até então permaneceu silente, aproximou-se com passos firmes, o cheiro terroso misturando-se ao perfume das rosas do jardim fresco do palácio. Seus olhos, profundos e perspicazes, jamais negaram a sabedoria que carregava, mesmo envolta na simplicidade. Meu senhor, a coragem que a heroína tem é a mesma que vejo em você, ocultada por um orgulho que o tempo não apagou. Se permitirmos que este medo dos que nos cercam nos assuste, já fomos derrotados. Ela falou, e o silêncio que se seguiu foi como uma promessa no ar. Era impossível não perceber que naquele momento, a Mãe Terra, o deserto ao redor e o próprio destino sussurravam que a batalha seria mais complexa que simples jogos de poder. O sheik virou-se encarando o figurino dourado das tapeçarias. Sua mente agitada pelos fantasmas do império e pelos tormentos do coração. A curandeira, com movimentos serenos, desfazia os tecidos que cobriam sobre a pequena mesa, revelando o conjunto de ervas raras e símbolos ancestrais usados no ritual. O primeiro passo já foi dado, murmurou, o olhar atravessando o espaço entre eles, como se enxergasse a alma ferida do sheik. Mas a verdadeira luta é contra o que está por vir. Postergar o enfrentamento só alimentará as sombras que nascem do silêncio. De repente, um ruído abafado se tornou uma batida forte na porta. O mensageiro que retornava, o rosto marcado pela pressa e pelo medo, trazia uma nova carta. O sheik a recebeu com mãos agora mais firmes, mas o coração não abandonou a tensão. As poucas palavras despertaram uma urgência que tomou conta do quarto. A fonte da traição pode estar onde você menos espera. A verdade virá à luz, e só os fortes sobreviverão. A mensagem parecia uma sentença, enquanto a fumaça do incenso dançava preguiçosa entre eles. A heroína, penetrando na atmosfera carregada, aproximou-se sem cerimônia. A confiança deve ser reconstruída sobre o que é real, sheik. Juntos, podemos desmontar a teia invisível e proteger tudo o que você ama. Seu olhar revelou o medo de perder não só o trono, mas o homem por trás do título. Os olhos do sheik, ardendo numa mistura de desespero e determinação, buscaram os dela por um instante que pareceu conter séculos. Você não sabe o quão pouco me resta para proteger. Meu nome, minha honra e o que tenho de mais sagrado. Talvez, pela primeira vez, ele admitia que seu orgulho não era armadura, mas prisão. A serva, distante porém presente, assentiu com uma força silenciosa. Sua presença um lembrete de que as forças ocultas estavam mais próximas do que se imaginava. Nem todo veneno vem de fora, meu senhor. Às vezes, o sofrimento maior está enraizado no seio que deveria proteger. O aperto dos dedos no anel dourado ficou mais forte, ressoando no quarto como o ritmo acelerado de um coração que se recusa a se render. O sheik respirou fundo, como se buscasse no ar rarefeito a centelha que poderia incendiar a escuridão. É hora de agir. Sua voz era um sussurro, mas carregado da firmeza que só os que enfrentam o abismo conhecem. E essa ação começa descobrindo a verdade. E essa verdade nem sempre será doce.
A curandeira iniciou o preparo para o próximo ritual, agora carregado não só de esperança, mas de demanda por discernimento e coragem. Os aromas das ervas se misturavam à tensão palpável no ar, enquanto braços de sombra e luz sobre as paredes contavam histórias de batalhas antigas e destinos entrelaçados. O sheik foi até a janela, afastando amedrontado os pesados cortinados de veludo vermelho. O deserto, imenso e silencioso, respondia ao chamado da noite. A lua, sublime e impassível, lançava sua luz prateada sobre as dunas, prometendo que, mesmo no silêncio, a verdade jamais permaneceria escondida por muito tempo. Ele voltou-se lentamente, encarando a heroína e a serva. Se é verdade o que dizem, que cada homem carrega em si a própria ruína, qual de nós será o primeiro a cair? Antes que pudessem responder, a porta do salão abriu-se bruscamente. Uma figura encapuzada atravessou o limiar, trazendo nos olhos uma certeza fria e um segredo carregado no peito. No instante em que o capuz foi removido, revelou-se um rosto conhecido, um dos confidentes mais próximos do sheik. Porém agora transfigurado pela culpa e pela quieta confissão de uma traição que estava para explodir como um raio na calmaria do palácio. O sheik engoliu em seco, entendendo que, da penumbra de sua própria corte, emergia o inimigo mais perigoso. Um inimigo que poderia derrubar não só seu trono, mas o coração que ele temia jamais conseguir abrir. E assim, sob o luxo e a vastidão daquele império, selava-se o começo de uma nova tempestade, onde poder, amor e mentira caminhariam lado a lado rumo ao destino incerto do sheik bilionário. O mensageiro se afastou, apressado, deixando o sheik bilionário com o selo da segunda carta ainda entre os dedos calejados. O ar pesava dentro do quarto, denso como o próprio silêncio do deserto que cercava o vasto palácio. Cada palavra cobriu o ambiente com uma sombra de incerteza, um aviso velado de que as rachaduras no império se aprofundavam muito além do que suas riquezas podiam remediar. O sheik virou-se lentamente, os olhos fixos na heroína que permanecia imóvel, uma presença firme contra a corrente avassaladora de desconfiança. Ela respirava fundo. O vestido longo e esvoaçante, banhado em tons de ébano, refletia a luz tênue de uma lamparina distante. A traição sempre vem de onde menos esperamos, disse, a voz firme que atravessava o silêncio como uma lâmina. Porém, o poder da verdade pode ser a força para reerguer o que está à beira do abismo. Ele permitiu que uma sombra de cansaço se manifestasse em seu olhar. A armadura de orgulho enfraquecida pelo peso de tantas batalhas invisíveis. Caminhou até a janela, afastou as cortinas de veludo vermelho, deixando que a luz fria da lua banhasse o salutar vazio do deserto. A imensidão aveludada da noite parecia flutuar diante dos seus olhos, enquanto seu coração se enrolava num turbilhão de desejos e temores. A serva, antes tão silenciosa, aproximou-se com um gesto delicado, tirando uma das mechas rebeldes do rosto e prendendo-a com um simples broche. Um aroma de terra molhada e sândalo oscilava no ar, misturando-se ao perfume de jasmim que ainda pairava no palácio. Meu senhor, os falsos sorrisos se escondem atrás das máscaras que muitos insistem em usar. Falou com uma firmeza que desafiava sua posição humilde. Não se trata apenas de quem conspira contra seu trono, mas de quem talvez lhe negue o amor que pensa merecer. O sheik pousou os olhos nela, pela primeira vez não como um tirano, mas como um homem cansado da solidão.
Um nó apertava seu peito, mas era a verdade nua e crua, não suas riquezas, que poderia trazer salvação ou ruína. E como você pretende que eu descubra quem está por trás disso? Perguntou, a voz embargada por uma mistura de desconfiança e esperança. Observando, respondeu a serva num sussurro rouco, prestando atenção aos gestos, às palavras que escapam e aos silêncios que pesam. Sua expressão era verdadeira, como se carregasse a sabedoria de gerações. O palácio é um jogo de sombras, meu senhor. Quem dança na penumbra pode revelar. Mais do que aquele que se expõe à luz, a heroína deu um passo à frente, os olhos brilhando como estrelas em noites de deserto. Ela tocou o braço do sheik com uma suavidade quase hesitante, um contato sutil que carregava uma promessa silenciosa. Não permita que o medo paralise. Estamos juntos nisso. A força que você precisa já está dentro de você. Sua voz era firme, mesclada a um calor que invadia a alma em meio a todas as incertezas. O sheik fechou os olhos por um breve instante, sentindo a poeira do orgulho se depositar, dando espaço a um pesar profundo e humano. Lembrou-se das noites solitárias, dos palácios vazios e do eco distante daquilo que poderia ter sido seu legado. A verdade não é só uma questão de poder, murmurou a voz. Agora mais baixa, quase uma confissão. É também um risco. Um risco que temo correr, pois revelar quem me trai pode significar perder tudo, inclusive a mim mesmo. O ar ao redor pareceu prender a respiração. O sheik deu um passo hesitante na direção da mesa, onde a curandeira preparava ervas e símbolos antigos. Seus dedos tocaram pela primeira vez os pequenos frascos preenchidos com mistérios ancestrais. O ritual pode aliviar a angústia do corpo, mas é essa dor na alma que realmente me atormenta, confessou. A curandeira levantou o olhar, seus olhos profundos como poços de sabedoria e mistério. A cura que ofereço não alivia só o físico, sheik bilionário. Ela provoca, exige coragem não apenas para seguir adiante, mas para encarar as sombras do coração que insistem em se esconder. A voz dela ressoava na quietude do quarto, como eco distante de um canto ancestral, e o sheik sentiu que essa era, talvez, a última oportunidade de recomeçar. De repente, um som abafado despertou os presentes. Ao longe, passos apressados cruzavam o corredor. A porta foi aberta sem cerimônia por um enviado da corte, trazendo uma nova mensagem. O rosto do homem estava pálido, os olhos como poços de desespero e urgência. O sheik abriu o envelope com mãos trêmulas. As palavras ali escritas eram frias e concisas, carregadas de uma ameaça que não deixava espaço para dúvidas. Nem todos os olhos ao seu redor são iguais. O traidor deseja o seu trono, mas esconde o que é mais perigoso, a intenção de destruir o coração que ainda ama. O silêncio se fez absoluto. A heroína aproximou-se, a mão agora segurando a dele com uma firmeza que desafiava o destino. A chama de uma determinação silenciosa crescia entre eles, iluminando um caminho incerto. Se as sombras estão entre nós, precisaremos ser a luz que as desmascara, disse ela, os olhos vidrados nos dele. E só podemos vencer na verdade compartilhada, mesmo que ela doa. O sheik sentiu um arrepio percorrer sua espinha, consciente de que a batalha que se aproximava não era apenas pelo império, mas pela própria alma que lutava para cuidar e proteger. Por um instante, fluiu em seus olhos a verdade mais rara, o medo de perder aquilo que realmente importava. Foi quando, no escuro mesmo do quarto dourado, um sussurro quase imperceptível quebrou a tensão, vindo de um canto esquecido,
revelando-se como um convite para o lado mais sombrio de sua história. Quem você pensa que ama, Sheik? A voz surgia da sombra, carregada de uma distância traiçoeira e de um poder silencioso que prometia derrubar tudo. Ele virou-se para a origem daquela frase, e naquele instante soube. A verdadeira tempestade ainda não começara. A figura encapuzada permaneceu imóvel por um momento no limiar do salão. O rosto descoberto lançado à penumbra, como se temesse que até a luz pudesse revelar demais. O silêncio foi rasgado pela voz trêmula, carregada de uma culpa que transcendera o entendimento comum. Perdão, meu senhor, disse ele, a voz embargada. Eu não quis esconder, mas a verdade é que fui cúmplice, mesmo sem querer, de um jogo que se desenrola há meses dentro deste palácio. O sheik bilionário não respondeu de imediato. O brilho dourado das lâmpadas de cristal tremeluzia, sob seu rosto marcado pela luta entre a raiva e o choque. Os anos de domínio, a grandiosidade do império, tudo parecia vacilar diante daquele homem, seu confidente mais próximo, com palavras que rasgavam o véu da confiança. Quem? A pergunta saiu seca, quase um comando. Quem ousou trair-me, conspirar contra as minhas próprias veias? O confidente baixou os olhos, incapaz de encarar o homem que até ontem julgava invencível. Uma sombra, senhor. Alguém disfarçado nas confissões do coração, carregando um sorriso que oculta punhais afiados. Não posso citar nomes, pois o perigo é maior que o conhecimento. Mas sei que os motivos são tão profundos quanto o medo que consome nossos corações. O sheik deu um passo à frente. A textura do tapete persa amassada sob suas botas de couro finíssimo. O calor abafado do interior do palácio contrastava com a gélida solidão que o apunhalava por dentro. Você está aqui para me avisar ou para ser parte dessa conspiração? O homem ergueu a cabeça, um lampejo de dignidade surgindo por entre as sombras da vergonha. Vim porque ainda acredito que podemos salvar este império, mas nada acontecerá se não tomarmos cuidado. Existe na corte uma teia invisível, e o fio que a sustenta pode se romper a qualquer momento, levando tudo consigo. O silêncio voltou a sufocar a atmosfera. A heroína, que até então observara em silêncio, aproximou-se lentamente, seus passos suaves quase abafados pela opulência ao redor. Sheik interveio com voz firme e comovida. Estamos à beira de um abismo maior do que imaginamos. Eis a hora em que não basta possuir poder, mas coragem para encarar a verdade nua e crua. A serva, que sempre estivera presente nas sombras, cruzou o salão, seu olhar determinado encontrando o do sheik por um segundo que pareceu eterno. Meu senhor, suas palavras eram um sussurro que se entranhava como um perfume raro. A confiança é uma lâmina de 2 gumes. Sempre o foi neste palácio. E não cabe a você defender apenas o trono, mas a alma daqueles que aqui vivem. Comece por saber quem são os falsos amigos, aqueles que espreitam a ruína por trás de sorrisos gentilmente ofertados. O sheik afundou as mãos nos bolsos do manto bordado, o tecido magnífico fazendo barulho suave contra as pedras do chão. Seu olhar foi até a janela, onde o luar filtrava-se entre as cortinas vermelhas, pintando sombras que dançavam com o vento do deserto. Talvez precise de algo mais que um anel e um título para sobreviver a essa queda, murmurou, a voz baixa, quase um lamento. Preciso de uma aliança, uma estratégia que não apenas proteja minhas terras, mas também o que resta do homem que ainda sou. A heroína tocou sua mão. Breve, uma conexão simples que reverberou mais que todos os decretos e ordens já proferidos naquele palácio. Estamos juntos nisso.
não apenas lutando contra inimigos visíveis, para encontrar a luz na escuridão que nos cerca. A curandeira circulava silenciosa, preparando novos símbolos e amuletos com mãos firmes, os cabelos prateados capturando a luz em um brilho quase místico. Seu olhar sagaz estudava cada um ali, como se pressentisse que a batalha que se anunciava não seria vencida apenas com poder ou magia. O ritual que fizemos não foi o fim, disse ela calmamente. O verdadeiro teste não é da carne, mas da alma. A traição é um veneno que corrói o espírito, e uma vez instalada, apenas os que forem verdadeiros consigo mesmos sobreviverão. Este é o momento de encarar nossos próprios medos de frente. O aroma forte de sândalo misturava-se ao frescor do jasmim colhido dos jardins internos, enquanto o sheik sentia algo raro há muito perdido. O peso de uma responsabilidade que ultrapassava o reinado. A escolha entre o orgulho e a humildade que poderia salvá-lo ou destruí-lo. A missão de descobrir o traidor, disse para si mesmo, era também uma jornada para reconstruir o que o medo e a solidão quase haviam destruído em seu coração. Um ruído súbito cortou o momento. A porta se arremeteu aberta com violência, e um jovem guarda entrou, rosto pálido, trazendo outra carta selada. A mão do sheik ficou firme ao tomar o pergaminho, os olhos buscando desesperadamente por qualquer vestígio de esperança. Ao desdobrar o papel, o brilho das palavras parecia cravar-se como punhais no peito. O traidor veste o manto da amizade, mas seu coração é sombra. Confia no silêncio, pois ele revelará o rosto da mentira. O sheik retraiu-se, sentindo o chão da verdade escorregar sob seus pés. Olhou para a heroína, depois para a serva, seus olhos pesando toneladas de desconfiança e resignação. Ali, naquele instante congelado, em meio à luz tênue e ao calor sufocante do deserto, entendeu que a luta pela sua alma estava apenas começando, e que a qualquer instante a sombra do inimigo poderia surgir onde menos esperava, carregando a faca que partiria não o reino, mas aquilo que restava do sheik bilionário. O sheik bilionário permaneceu imóvel, a carta cravada em suas mãos tremendo sob o peso das palavras que carregava a ruína silenciosa. O brilho das velas dançava sobre o mármore frio, projetando sombras que pareciam sussurrar traições não ditas. Seu olhar, antes altivo e duro como aço, tornou-se turvo, marcado pela fragilidade que jamais admitira. Por um instante, foi apenas um homem exaurido pelo jogo traiçoeiro que se desenrolava ao seu redor. A heroína, seu olhar fixo no dele, rompeu o silêncio com uma voz baixa, suficiente para ser ouvida na vastidão daquele salão. Não estamos mais diante de inimigos que cabem em linhas claras, sheik. A batalha já se travou nas sombras. Precisamos enxergar quem ornamenta suas palavras com sorrisos e quem aperta punhais disfarçados em promessas. Ele fechou os olhos por um segundo, sentindo a agonia de um trono que tremia sobre as frágeis pernas da confiança. Minha linhagem está em jogo, meu nome, tudo aquilo que imaginei ser eterna força, e agora me vejo enxergando rostos desconhecidos no espelho da dúvida. A voz saiu rouca, carregada de um desespero contido que fazia ecoar até no silêncio da noite. A serva avançou. Seus passos medidos como o compasso de uma prece. O toque de suas mãos sobre um anel dourado deslizou entre seus dedos, uma conexão silenciosa entre o poder esmagador do sheik e a leveza quase inesperada da sua presença. Meu senhor,
Nos recantos ocultos deste palácio, a verdade se oculta mais pelo silêncio do que pelas palavras. Aqueles que você busca estão próximos demais para serem vistos claramente. Persevere na observação, porque uma fragrância de mentira sempre deixa um rastro. O sheik respirou fundo. O ar quente e perfumado de sândalo e jasmim, misturando-se à tensão que o consumia. As paredes do palácio, adornadas com ouro e mármores frios, pareciam estreitar ao seu redor como um labirinto sem saída. Mas ao invés de ceder à derrota, uma chama tênue reacendeu no fundo da sua alma. A heroína, sentindo o tremor dessa centelha, aproximou-se com passos suaves, suas mãos tocando a dele numa promessa silenciosa de aliança. Nesta luta, sussurrou ela, não se trata apenas de proteger o império, mas de salvar o que restou do homem que você é. Não se esconda atrás do orgulho quando a verdade demanda ser enfrentada de peito aberto. Os olhos escuros do sheik pousaram nos dela, buscando o calor que lhes faltava havia séculos. Confiança é uma mercadoria rara nesta corte. Sua voz pulava entre o cinismo e um desejo oculto de redenção. Mas talvez seja a hora de aprender que soberania também é vulnerabilidade. A curandeira, silenciosa até então, mexeu delicadamente em seus frascos e ervas, convocando com a sutileza dos rituais esquecidos uma atmosfera carregada de poder ancestral. O corpo pode ser restaurado, mas é o espírito que precisa estar preparado. O veneno da traição envenena mais do que o sangue, corrói a alma e desfaz até as alianças mais firmes. Vocês não lutarão apenas por terras e títulos. Lutarão para não se perderem em meio às sombras que hoje lhe cercam. Um ruído abrupto rasgou a quietude. A porta se escancarou e um jovem guarda entrou apressado, rosto pálido e coração em descompasso. Nas mãos, ele carregava uma carta, selada com o emblema do próprio palácio, ameaçadora mesmo em sua simplicidade. O sheik estendeu a mão, dedos trêmulos, abrindo o envelope com a expectativa amarga de uma nova sentença. As palavras, como punhais silenciosos, costuraram-lhe o peito. Confie em quem menos espera. A verdadeira traição não grita, mas cala e morde quando menos se imagina. O ar pareceu estagnar. A heroína apertou seus dedos com força, seu olhar se tornando o farol que resistia à tempestade. Olhe à sua volta, sheik. As máscaras caem quando ninguém as percebe, e é no silêncio que os planos mais perigosos são traçados. O sheik virou-se sob a luz prateada que filtrava pela janela. O deserto silencioso, um vasto inimigo imóvel. Quantos inimigos tenho dentro destes muros? Amizades que são ilusões. A voz vacilou, quase. Um lamento. Quem carrega um sorriso e envenena com o olhar? Quero a verdade, por mais cruel que seja. Ela, com um toque reservado, inclinou-se e disse: Você não deve apenas comandar o que vê, deve perceber o que está escondido. Nesta corte, os sussurros são espadas e as amizades, abismos. No momento em que suas palavras ecoavam, uma sombra se aproximou, densa e silenciosa. De súbito, a porta se abriu devagar, revelando uma figura encapuzada que, sem pressa, jogou para trás o véu que ocultara seu rosto. Era alguém confiável, um dos mais próximos, mas com olhos que agora refletiam culpa e medo. Perdão, meu senhor. A voz se quebrou na confissão. Fui cúmplice, sem intenção, de um jogo cruel que se desenrola aqui dentro. Traí sua confiança quando menos devia. Os músculos do sheik endureceram.
o choque enlouquecido infiltrando-se em seu semblante. Quem, diga, agora, não posso reinar com um inimigo entre meus fiéis. A palavra inimigo crescia como tempestade prestes a estourar. Não posso nomear, respondeu ele. Baixa fala, mas sei que se esconde onde o amor deveria florescer. A sombra da inveja e do medo tece sua teia silenciosa. A heroína aproximou-se, o rosto irradiando força. Estamos diante de um abismo, Sheik. Para atravessá-lo, precisaremos não só de poder, mas da coragem para olhar para dentro, para encarar as próprias fraquezas. O Sheik encarou a figura, a máscara do orgulho descarrilando pela primeira vez. Talvez minha maior batalha não seja para proteger o reino, mas para salvar a mim mesmo de cair na escuridão. O silêncio reinou, até que a serva, sempre presente na penumbra, ousou falar. Meu senhor, a corte é um jogo de sutilezas e sombras. Nem sempre quem sorri é aliado. Cuidado, pois o perigo habita nos corações que dizem amar. Ele sentiu o nó no peito se apertar, um aperto que refletia a solidão de um homem que confiava em poucos. Se é guerra que se aproxima, então que venha, disse, a voz carregada de decisão e medo entrelaçados. Mas antes disso, preciso saber, quem de meus amigos é lobo disfarçado? Mal terminou de falar, quando um suspiro frio cortou a sala. Do fundo do corredor, surge uma mulher trajando roupas escuras, com um olhar gélido que parecia perfurar a própria alma do Sheik. Eu vim, disse ela, não como amiga, mas como a verdade que vocês temem encarar. No instante em que suas palavras atravessaram o ar carregado, o silêncio se fez absoluto. O Sheik sentiu o mundo ruir ao seu redor. A batalha final já avançava, nascendo de dentro do brilho dos salões dourados, destinada a destruir não só seu império, mas o homem que ele ainda lutava para ser. O ar naquele salão parecia mais pesado do que antes, como se as paredes de ouro e mármore guardassem, agora, a respiração contida de um império suspenso no fio da incerteza. O Sheik bilionário permaneceu estático diante da figura que, há pouco, revelara sua traição. Um rosto outrora confiável, agora manchado pela culpa e pelo peso de segredos que ameaçavam não apenas o trono, mas sua própria essência. O silêncio se quebrou na voz firme da heroína, cortando a tensão do instante. Essa verdade dolorosa é também a última chave para nossa salvação. Não podemos seguir vendendo ilusões, Sheik. Quem é fiel mostrará seu espírito neste momento, e quem busca sua queda deixará sua máscara cair. O Sheik fechou os olhos por um instante, sentindo o nó da decepção se desfazer lentamente, enquanto uma coragem nova começava a arder no peito. As palavras da serva, o toque reconfortante da heroína e até mesmo a sabedoria ancestral da curandeira criaram naquele instante um círculo invisível de força. Que se faça luz nas sombras, ordenou sua voz carregada de decisão. Mas também de um pedido silencioso por paz. A confiança restabelecida, ainda que repleta de cacos, projetou uma energia diferente pelo salão. A serva, com seu olhar sereno, sorriu brevemente, como quem sabe que esta batalha era apenas o começo de muitos renascimentos. Dias se passaram, e o sol dourado do amanhecer começou a banhar o emirado com sua promessa silenciosa de renovação. O Sheik bilionário, que uma vez encarara o espelho como um homem quebrado, agora se permitia sorrir com leveza. Não era um sorriso de arrogância, mas de um homem que enfrentara suas sombras e descobrira o valor da vulnerabilidade. A heroína esteve ao seu lado, não mais apenas como uma aliada,
mas como a companheira cuja força lhe ensinava que o amor não era fraqueza, e sim a maior expressão de poder. O ritual conduzido pela curandeira trouxe mais do que esperança. Ele abriu caminhos que nem mesmo a ciência do império havia ousado trilhar. Não foi por magia ou mistério, mas por dedicação, fomento à fé e ao entendimento dos próprios limites que a possibilidade da herança renasceu. Um mês depois, no jardim do palácio, sob as sombras das palmeiras e o perfume intenso das flores, recém-desabrochadas, o sheik e a heroína compartilhavam um momento que parecia suspenso no tempo. O canto distante dos pássaros acompanhava a calmaria entre eles. Filho, a palavra saiu leve, quase um sussurro de promessa. Será um símbolo, não apenas de nossa linhagem, mas de tudo o que reinventamos. Da quebrada prisão do medo, onde tantos ficam presos, ao voo livre que só a coragem permite. O coração do sheik acelerou, não de ansiedade, mas de uma emoção que o fazia sentir-se inteiro novamente. A serva que os observava de longe sorriu com a satisfação daquele ciclo fechado. Mas não foi o nascimento da esperança que marcou aquele tempo. Na corte, a verdade desvendada havia feito ruir as falsas alianças, e com elas, o jogo oculto que ameaçava o império. O traidor revelou-se em um confronto, silencioso, encerrado não por violência, mas pela justiça implacável de quem aprendeu que o poder legítimo nasce da verdade. O sheik bilionário, reconciliado não só com seus pares, mas consigo mesmo, transformara sua liderança. Passara de homem isolado a governante que compreendia que verdadeira força reside na entrega e no amor que não se curva à dor. Em uma noite enluarada, diante do povo reunido nos jardins do palácio, o sheik e a heroína anunciaram a união que transcenderia gerações. Vestidos com as roupas tradicionais do Emirado, mas com olhares cheios de esperança, eram não só parceiros de vida, mas a personificação de um novo futuro. O povo aplaudiu, não apenas o casamento, mas o renascimento de um império que aprendia a se reconstruir sobre as bases sagradas da lealdade e da verdade, enquanto os acenos e os sorrisos se multiplicavam sob o céu estrelado. O sheik segurou a mão da heroína, sentindo o calor que dissipava os últimos ecos da solidão. O perfume das flores misturava-se ao frescor da noite, criando uma aura de paz e promessa. Por fim, o sheik bilionário olhou para o horizonte infinito do deserto, onde o brilho tênue do amanhecer já começava a tocar as dunas. Ali naquela luz que banhava o presente e o futuro, o homem que antes se via prisioneiro de seus medos sentiu-se verdadeiramente livre. Livre para amar, para renascer e para comandar não apenas um império, mas a própria história que escolhera escrever. Agora, com coragem, verdade e um coração aberto. E assim a saga do sheik bilionário terminou, não com a sombra da derrota, mas com a luz de um amor que venceu a escuridão.